sejam bem-vindos ao meu canal. Continuando os assuntos que a reforma trabalhista de 2017 abordou em relação à legislação trabalhista, vamos hoje tratar de um assunto que também muitas empresas acabam se utilizando dessa ferramenta nos dias de hoje e de uma forma, em alguns casos, irregular. Tem sido essa uma forma irregular de contratação que tem gerado muitas reclamações trabalhistas. Eu vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo do que ocorre e depois transcrever, percorrer tudo aquilo que a reforma trabalhista trouxe. Hoje, ou melhor, antes da reforma trabalhista, pelo menos, de uma forma irregular, as empresas tinham o seu quadro de empregados e, num determinado momento, alguns profissionais eram convidados a constituir uma empresa e, através dessa empresa, prestar serviços ao antigo empregador. De uma certa forma, isso era possível, é possível dentro de algumas determinações legais hoje, mas o que ocorria na realidade era bem diferente. Na realidade, tinha-se um profissional, um consultor, um gerente, um profissional de nível, em que a empresa, de comum acordo com ele, mudava a sua forma de contratação e contratava que anteriormente era um contrato CLT, ele era um empregado, rescindia esse contrato e passava a contratá-lo como, mais conhecido no mercado, como um PJ, pessoa jurídica. Ele abriu uma empresa e passava a prestar serviço para a empresa. Então, esse assunto terceirização, de uma forma geral, não especificamente esse exemplo que eu estou dando e que gerou e está gerando ainda muitas ações trabalhistas, a reforma trabalhista veio que disciplinar. Então ela define a possibilidade da contratação para as atividades meio e fim, o que noutrora não era possível. Com proteção dos empregados, das contratadas, salários iguais, todos eles negociados, proteção de dispensa para trabalho na contratada, decurso do prazo de 18 meses a partir da demissão para a recontratação, evitando com isso o que eu acabei de informar, a pejotização. Então, isso ficou estabelecido dentro da reforma trabalhista. Ela traz que a prestadora de serviço pode transferir a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Então, é o que é chamado a quarteirização. Quer dizer, você tem uma empresa que você contratou, terceirizada, ela pode subcontratar, quer dizer, contratar uma outra empresa desde que ela seja especializada nisso e prestar o serviço. Estabelece, como eu disse, as condições aos empregados da empresa terceirizada que presta serviço na dependência da tomadora. Há alguns benefícios. Então, há equiparações do tipo salários, tem que se tomar um cuidado nesse sentido, e também benefícios. Os salários dos terceirizados somente serão equiparados ao dos empregados da tomadora
se houver previsão no contrato da prestação de serviço. Então, isso tem que estar muito bem registrado no contrato em que a tomadora, a empresa contratante, estabelece com a contratada, a terceirizada. Quando a contratada mobiliza o equivalente a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar os benefícios de alimentação e atendimento ambulatorial. É um item que foi colocado como uma garantia para a tomadora, para que ela possa oferecer isso às empresas contratadas. Impede que haja a terceirização por 18 meses através de empresas cujos sócios tenham sido empregados ou trabalhador sem vínculo empregatício. Então, veja bem, é aquilo que eu falei no começo. Não, ele impede que o trabalhador que foi dispensado, ele venha compor a sociedade da empresa terceirizada que está sendo contratada, justamente para evitar o aspecto da pejotização, porque aí é converter o trabalhador CLT num trabalhador, às vezes individual, ou pode ser até um grupo de trabalhadores de uma empresa em que ele faz parte da sociedade. Então, é uma tentativa de mascarar os custos, os tributos que aí existem. Isso acontece muito quando o profissional na empresa ele se aposenta. Por quê? Porque quando o profissional se aposenta, teoricamente, ele não teria mais que contribuir à Previdência. Ele se aposentou, então ele já contribuiu o suficiente. Ele tem um custo de encargos sociais para o empregador, que dependendo da empresa, considerando aí fundo de garantia, atinge a marca de 35% ou mais. Ele sendo um PJ, ele vai ter um custo tributário bem inferior a 35%. E pode contribuir para a Previdência não mais no patamar que ele tinha de salário, sim num patamar inferior, de um salário mínimo, por exemplo. Então, isso há uma redução de custo para o trabalhador, há uma redução de custo para o empregador, e quem acaba sendo prejudicado nisso, lógico, tendo em vista a redução de tributos, é o governo. Quer dizer, você recolhe menos nesse sentido. Só que é uma situação irregular, é uma situação não permitida. Então, a reforma trabalhista, ela veio esclarecer muito bem o que pode e o que não pode ser terceirizado. Então, um alerta que eu faço nesse sentido a todas as empresas é que revisem os seus contratos com profissionais que hoje prestam serviço de forma terceirizada, como que eles foram contratados, que condições, se eram ex-empregados, porque a economia de hoje pode ser um valor astrosférico, é um valor enorme, não queiram saber o quanto pode representar isso numa ação trabalhista ou até, em alguns aspectos, aí numa fiscalização que possa ocorrer na empresa. Então, cabe uma avaliação, uma análise, uma reflexão e, se possível, uma revisão em todos esses contratos. Esse é um assunto muito interessante a ser discutido, com exemplos, com mais detalhes, que no futuro estaremos abordando. Era isso que eu tinha hoje para falar a respeito dessas alterações, dessas informações que a reforma trouxe no item terceirizados, para que
possam os senhores e senhoras aí, gerentes e empresários, reflitam aí nos contratos que hoje possuem com esse tipo de profissional. Continuem conectados conosco para que possam receber informações em primeira mão. Estou à disposição para qualquer dúvida nos meus meios de contatos e aguardo qualquer sugestão e espero-os numa próxima oportunidade e desde já agradeço a atenção. Muito obrigado.